Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui com vocês para nós explorarmos mais uma vez a disciplina de Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 28, aula de revisão e avaliação da nossa quarta unidade. E aí, vocês lembram quais foram os conteúdos que nós trabalhamos nessa unidade? Se não lembram, não tem problema, mas já pega o caderno, a caneta e o lápis para fazer as suas anotações, caso surjam dúvidas aí durante a nossa revisão. Então, vamos lá? Muito bem. Para quem não lembra, a unidade 4, ela foi voltada aí para a questão das lutas no Brasil, e eu apresentei duas lutas para vocês, e as práticas corporais de aventura no meio urbano, não foi mesmo? Bom, mas nesse momento nós iremos revisar somente as lutas do Brasil, e eu já venho aqui lançando para vocês novamente essa pergunta. Você já escutou alguma dessas palavras? Agarrada, derrubada, cabeçada ou lambuzada? E aí? Eu acredito que vocês disseram que sim, porque foi o que nós vimos na nossa aula. Então, antes de falar, a que elas se referem, nós vamos relembrar, na verdade, o que é uma luta, Vem ali da palavra do latim lucta, que significa o quê? Combate entre duas pessoas ou dois grupos, não é mesmo? Então, a luta, ela representa um combate entre duas pessoas com o uso ou não de armas, tá? Lógico que a luta, dependendo aí da época da nossa história, da nossa evolução, ela foi ganhando aí várias finalidades, não é mesmo? Então, vamos relembrar que a luta, ela acompanha a história da humanidade. Então, lá no tempo dos homens primitivos, a luta ela já existia e ela passou a existir por quê? Vocês lembram disso? Já anota aí no caderno de vocês. Porque os homens daquela época, eles precisavam se defender. E era uma maneira de eles sobreviverem ali nos espaços onde eles estavam, Eles lutavam contra os animais ferozes, lutavam para quê? Para defender ali o seu território, lutavam na hora de caçar, na hora de pescar. Então, a luta ela passou a existir por conta do quê? Por conta da necessidade daquele homem. E com o passar da história, a luta foi entrando aí em outros contextos, Passou a ser utilizado como uma atividade para treinamento físico, para tornar os homens mais fortes, Passou ali na questão da educação, que a gente pode ver aqui na nossa aula, tá no meio educacional, mas também surgiu aí no meio esportivo. E nós temos várias lutas, que estão aí inseridas como esporte de alto rendimento, não é mesmo? Muito bem, agora sim, agora que a gente já relembrou como surgiu a luta e quais as finalidades durante a evolução do homem, vamos lá então relembrar a que se refere essas palavras mais uma vez. Agarrada, derrubada, cabeçada e lambuzada. Quem falou? Luta Marajoara acertou. Então, todos aqueles nomes que eu falei para vocês anteriormente se referem à Luta Marajoara. E vocês lembram que é a Luta Marajoara? Vamos relembrar, olha aí. É uma prática corporal tradicional da ilha do Marajó, ali do estado do Pará, sendo ao mesmo tempo considerada como uma importante manifestação cultural e regional do interior do estado do Pará. É uma disputa que acontece tradicionalmente nos festejos do glorioso São Sebastião, uma festa típica da ilha. E o que é importante vocês lembrarem dessa parte histórica? Quando eu contei para vocês, que essa luta ela faz parte aí desses festejos ao glorioso São Sebastião, vocês sabem em que momento ele acontece? Então, olha aqui para mim. Olha só, durante essa festividade, que é em janeiro, entre os dias 10 e 20 de janeiro,
que marca aí o início das primeiras chuvas do ano, que se chover muito significa fartura e se chover pouco ou não chover significa o quê? Dificuldades. Quando caem essas primeiras chuvas, eles começam a praticar aí a luta marajoara. Por isso que vem aquele primeiro nome lá da lambuzada, porque eles se lambuzam, né? Eles praticam ali em chão de terra batida, né? Então forma lama com as chuvas e eles praticam essa luta. E eles acreditam que essa chuva traz bênção e aí eles ficam lambuzados, certo? Prosseguindo, vamos ver aí algumas características a mais da luta marajoara. Observem. A luta caracteriza-se por ser um confronto entre dois lutadores que objetivam derrubar seu oponente de costas no chão. Existem dois tipos de luta marajoara. A tradicional, que é aquela feita nas fazendas, como um momento de diversão, né? E a esportiva, que já é comandada aí, né, pela prefeitura ou pelos projetos de esporte que tem ali no local, tá bom? E aí eu quero relembrar com vocês, mais uma vez, sobre esse local de competição. A gente sabe que existem aí, né, essas duas lutas, a luta mais esportiva e a luta mais tradicional, mas todas elas acontecem no espaço, um mais desenvolvido e o outro mais rústico, né? Mais simples. Mas o espaço é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Então, essa luta, ela deve acontecer com solo de areia, argila ou grama, tá? A área de combate é geralmente circular, como vocês estão vendo aqui, a demarcação, tá bom? Lembrando que a luta ela tem que acontecer dentro desse espaço. Tá certo? E esse solo, né, tem que ser de areia, argila ou grama justamente para proteger os nossos praticantes, os nossos lutadores, certo? Agora que a gente já relembrou, vamos prosseguir. Vamos lá? Vamos ver quais são as nossas próximas informações? Então, para que aconteça a luta, nós precisamos ali dos movimentos, não é mesmo? E a gente chama isso de técnica. As técnicas usadas na luta marajoara são objetivas e simples. E elas têm um objetivo muito importante, que é o quê? Derrubar o oponente no chão e encostar suas costas o suficiente para que seja considerado dominado. Como eu falei para vocês, o objetivo é simples e é direto. O intuito maior dessa luta é que você derrube o seu oponente e encoste as costas dele no chão, tá? E para isso você pode utilizar aí alguns recursos como agarrar, puxar, empurrar, desequilibrar e projetar o seu oponente, o seu adversário, tá certo? Então, mais uma vez, se perguntarem para vocês, quais são as técnicas empregadas na luta marajoara? São técnicas muito simples, tá? Pode ser agarrar, puxar, empurrar, desequilibrar e o projetar, que é quando a gente chega no nosso objetivo, que é encostar as costas do nosso oponente no chão. Mas essa luta também ela tem uma dinâmica. Vamos relembrar que dinâmica é essa? Olha só, a luta marajoara possui 3 momentos que correspondem ao início da luta. Primeiro, a questão da preparação. Então, eles se preparam para essa luta. Depois, nós temos a aplicação das principais técnicas utilizadas para derrubar o oponente, né? Que tem essa fase do desequilíbrio, que eles vão empurrar, puxar, tá bom? Desequilibrar o oponente. E o desfecho da luta, que é o encostamento no solo, no caso, as costas desse nosso oponente. Lembrando que essa preparação da luta tem 2 formas, né? Na verdade, 3. Algumas variações, às vezes eles começam com a mão espalmada, outras vezes semi-agachados, né? Às vezes com o joelho cruzado ou com o braço cruzado também, que é aquele que envolve ali a cintura, o tórax do seu oponente, não é mesmo? Então, a dinâmica da luta marajoara é nesses passos, tá? Então, a gente tem primeiro a preparação para o início da luta. Vem o segundo passo, que é as técnicas que serão empregadas para chegar no objetivo final,
que é o desfecho da nossa luta com as costas do nosso oponente no solo. E para vocês relembrarem algumas dessas técnicas que podem ser utilizadas, na verdade, alguns dos golpes que podem ser utilizados na luta marajoara, eu quero que vocês acompanhem novamente alguns vídeos. Vamos ver quais são? Olha lá, vamos relembrar. Muito bem, um dos golpes é a cabeçada. A cabeçada é quando, né, o nosso lutador ele vai agarrar o seu oponente, ó, vai projetá-lo ao chão, lembrando que ele empurra esse oponente ali pelo abdômen. Vejam mais uma vez, observem aí. Tem o momento da preparação da luta, ó, que eles estão semi-agachados, e tem um ataque, que é quando ocorre o desequilíbrio do oponente e o objetivo final da luta marajoara, que é encostar as costas do meu oponente no chão. Então, esse é o golpe chamado cabeçada, tá bom? Lembrando que é um movimento de ataque. Um outro movimento de ataque que vocês vão ver é a calçada. A calçada é similar a uma rasteira feita na perna da frente do adversário. Então, olha só, nesse momento eles já iniciam a luta de uma outra forma. Eles estão iniciando ali pela variação do joelho casado, ó, joelho com joelho. Lembram disso? E em certo momento, quando inicia a luta, eu aplico, na verdade ele aplica o golpe da rasteira aí no seu oponente, ó, na perna da frente. E chega no seu objetivo, que é encostar as costas do oponente no solo. Então, esse também é mais um golpe de ataque, tá? Muito bem, cabeçada e calçada são golpes de ataque. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês um golpe, um movimento de defesa. Olha só, se chama espalhada. Nesse golpe, estica-se as pernas a fim de pesar o peito sobre o adversário. Então, observem aí mais uma vez, né? Eles estão ali no momento de início de luta, novamente na variação semi-agachado, e quando ocorre o ataque, o que acontece? O oponente utiliza, né, o próprio peso e o movimento do seu adversário para encostá-lo no chão, para derrubá-lo, tá certo? Bom, esses são apenas alguns, mas nós falamos também durante a nossa aula sobre alguns golpes proibidos. Vamos relembrar quais são? Olha aí, boi laranjeira, fincada e recolhida. Vocês lembram por que esses golpes são proibidos? Eu acredito que sim. Olha só, porque são golpes muito complicados. Por quê, professora? Porque eles representam aí um perigo para as pessoas que estão praticando. São golpes que mexem bastante com a coluna vertebral e a gente sabe que qualquer golpe, né, que prejudique essa parte do nosso corpo, a gente pode ficar sem andar, sem se movimentar e até mesmo, né, chegar a óbito. Então, esses golpes, eles eram utilizados logo lá no início, mas foram proibidos porque houve acidentes muito graves relacionados a eles, tá certo? Muito bem, então esse, né, foi o conteúdo a respeito da luta marajoara. Prosseguindo, vamos relembrar aqui um outro conteúdo que nós vimos na nossa unidade 4 e eu já lanço mais duas perguntas para vocês. Você já ouviu falar sobre uma luta chamada Tarracá? Sabe qual a sua origem? Acredito que a resposta de vocês também foi sim para essas duas questões, porque nós já vimos e agora nós iremos apenas relembrar. E aí, de qual parte do nosso país, né, em que parte do nosso país surgiu aí o Tarracá? Vocês lembram? Será que foi no norte, no nordeste, no sudeste, centro-oeste ou no sul? Quem falou nordeste acertou. Vamos relembrar de onde surgiu o Tarracá? Então, observem aqui, ó, precisamente ali no estado do Maranhão, numa cidade, no município, chamado Pindaré-Mirim. Então, o Tarracá é um estilo brasileiro de luta tradicional agarrada, tanto é que muitas pessoas falam atarracar ou atracar, tá? Praticadas nas regiões centro-norte do interior do estado do Maranhão, nordeste do Brasil, mais precisamente ali na região de Pindaré-Mirim
e na Baixada Maranhense. E aí eu pergunto a vocês, quais são as características? Vocês lembram como surgiu o tarracá? Já anota aí novamente um pouquinho da história do tarracá. Olha só, o tarracá surgiu com a mistura de tradições indígenas, europeias e africanas através de seus povos que lá, dos povos que lá se encontravam. Lembrando que essa luta ela é muito popular entre peões, negros, caboclos e cafusos, os tipos físicos mais comuns da região que praticam o atarracá ou o atracá, ou o tarracá, nos currais ou nas margens dos rios após um dia de trabalho na fazenda. Assim como todas as lutas, o tarracá, ele começou ali nessa cidade como uma forma de brincadeira, um momento de descontração, mas teve uma personalidade que levou essa brincadeira, essa luta a ganhar visibilidade justamente por conta das técnicas que ele utilizava nas suas lutas. Vamos relembrar quem é? Olha só, vocês já ouviram falar sobre o Casimiro de Nascimento Martins, mais conhecido como Rei Zulu. Foi ele o lutador responsável, de levar, de dar visibilidade ao tarracá. Tudo por quê? Porque ele é um lutador de vale tudo e especialista nessa luta, tá bom? Bom, lembrando que ele se tornou uma lenda por rodar o Brasil inteiro com a missão de provar a eficiência de sua luta de origem, chegando a enfrentar Rickson Gracie. Sabe o que ele fez? Eu já contei para vocês, mas eu vou contar novamente. Ele queria provar para todo mundo que esse tarracá, que essa luta que ele aprendeu ainda na infância, ela era eficiente ali nas lutas de vale tudo. Tá bom? E ele saiu aí desafiando vários lutadores do nosso país, inclusive o Rickson Gracie, que é do jiu-jitsu, Tanto é que o Rick falou que ele foi um dos atletas mais difíceis, um dos oponentes mais difíceis de ser derrotado. Por quê? Porque ele tem muita técnica, principalmente do tarracá, que é uma luta de agarrar, de atracar, tá bom? Falando um pouquinho mais sobre o tarracá, observem aí. A luta tarracá é muito semelhante a outros estilos de luta tradicional agarrada. Observem a imagem, tá bom? Algumas dessas lutas que eu já citei para vocês também na nossa aula foi o cauca, que é uma luta indígena, que também tem esse movimento do atracar, do agarrar. A luta marajoara, que a gente acabou de revisar, também é uma luta de agarrar. Nós temos também a galhofa, oriunda de Portugal, e a baçula de Angola. Então, nós temos aí várias lutas que têm características semelhantes com a questão do agarrar, do atracar, tá bom? Então, o tarracá, ela segue aí essa direção, a mesma linha dessas outras lutas que tem o agarramento, Certo? Então, o cauca, marajoara, galhofa e baçula são exemplos de lutas que têm o agarrar, o atracar. Falando um pouquinho mais sobre a luta tarracá, já anotem aí sua principal característica que eu venho falando para vocês, que é a agarrada, que é a forma de pegada cujo intuito é favorecer a derrubada do oponente com as costas no solo e imobilizá-lo. Então, aí a gente lembra um pouquinho lá da luta marajoara também, Onde o objetivo é colocar o oponente com as costas no solo. Mas o tarracá tem um a mais. Além de colocar as costas no solo, tem que imobilizá-lo, tá? Prosseguindo. Assim como as demais modalidades, dentro do tarracá, nós também temos alguns golpes. Então, as formas de golpes permitidas no tarracá são o agarre, a suspensão, a imobilização, o empurre, o desequilíbrio e a projeção ou derrubada do oponente. Lembrando que no tarracá não são permitidos golpes como chutes, socos ou chaves de braço. O intuito maior, o objetivo maior é a questão do agarrar,
tá bom? E junto com esse agarrar, pode utilizar aí esses outros golpes, na verdade, essas outras ações, que é de suspensão, é de imobilização, né, é de desequilíbrio, tá bom? Então, vamos relembrar um pouquinho das técnicas que são empregadas no tarracá, começando ali pelas projeções, que é o ato de quê? De projetar o nosso oponente ao solo, no solo, olha só. Movimentos como rasteiras, puxões e empurrões são empregados para desestabilizar o adversário e jogá-lo no chão, como vocês estão vendo aí no nosso vídeo. Então, observem que um dos lutadores faz uso aí da rasteira, do puxão, para levar esse oponente ao solo, certo? Muito bem, então essa é a nossa projeção. Prosseguindo, uma outra técnica utilizada dentro do tarracá são as imobilizações, que é quando o lutador tenta imobilizar o seu oponente, prendendo-o de maneira que ele não consiga se levantar ou escapar. Então, é mais uma técnica empregada nessa luta. O objetivo é colocar o oponente no chão e imobilizá-lo, tá bom? Mas outras técnicas que existem aí no tarracá são as técnicas de defesa. Defesa a gente já sabe o que é, né? É o ato de se defender de um ataque ou de um golpe. Então, defesa significa desviar dos ataques do oponente e usar a força do adversário contra ele próprio, como vocês estão vendo aí. Nós temos aqui o oponente tentando atacar o outro, mas o outro, com as suas técnicas, consegue utilizar o peso do seu oponente e levá-lo ao chão. Observem aí, tá? Então, essas são as técnicas mais empregadas no tarracá. Nós temos aí projeção, imobilização e defesa. Certinho? Muito bem. Agora que vocês já relembraram um pouquinho, né, da luta marajoara, do tarracá, eu pergunto a vocês, novamente, por que é importante a gente estudar essas lutas, vocês lembram? Então, todas elas vêm mostrando aí a nossa cultura, né, a cultura do nosso país. Então, as lutas, elas são representações, né, folclóricas do nosso povo, são manifestações que levam a nossa cultura para outros países, né, que nos representam aí em outros países, em outras culturas. Então, um dos primeiros pontos é que as lutas reforçam a nossa história, a nossa ancestralidade, ou seja, vem falando por tudo, né, que o nosso povo já passou e tudo que viveu, né? O Brasil também é uma referência de luta. Vocês viram que nós temos aí vários estilos que nasceram no nosso país, como a capoeira, o combato, né? Nós temos aí o uca-uca, que é uma luta, né, dos povos originários, é uma luta nossa que representa a nossa identidade. Então, é importante a gente estudar porque é a nossa própria cultura. Mas, além da questão da cultura, nós temos os benefícios físicos, né, para a nossa própria saúde, para que a gente se mantenha saudável. Lembra quando eu falo para vocês, se você não gosta de fazer atividade física, é porque você ainda não encontrou, né, aquela atividade que faz você querer praticar todos os dias. Quem sabe não é a luta, né? Vale a pena experimentar. Além dos benefícios físicos, nós temos os benefícios mentais, os psicológicos. Quando a gente se propõe, né, a fazer uma luta, a praticar, nós não vamos trabalhar apenas a questão física, mas nós vamos trabalhar a questão mental também. A gente vai concentrar para aprender os golpes, nós vamos ter disciplina ali no momento de você estar se exercitando, né, estar praticando os golpes e os movimentos daquela luta. Tá certo? Então, esses são apenas alguns dos benefícios, né, que as pessoas adquirem ao praticarem uma luta. Certo? Espero que vocês tenham gostado de relembrar um pouquinho a respeito da luta marajoara e da tarracá. A gente finaliza por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.